Boa noite. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova propostas que limitam poderes de ministros do STF e autorizam o Congresso a suspender decisões do Supremo. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogia Gabriel Galípolo, aprovado pelo Senado, e prevê mulheres indicadas para o Banco Central. E você vai ver também. Por causa da seca, alta no preço da energia e dos alimentos faz a inflação subir 0,44% em setembro. O Rede TV News acompanhou os passos de um grupo de romeiros que já está a caminho de Aparecida para celebrar o dia de Nossa Senhora. Fé e muita emoção daqui a pouco. Voltamos já. Bom, vamos conversar com ele, Igor Silveira, que a gente sabe, né, Igor, que toda essa emergência climática faz com que esses fenômenos da natureza se tornem cada vez mais intensos, ou é seca, extrema, enchente, furacões. Mas e aí, o que podemos esperar para o tempo no Brasil, pelo menos com esse fenômeno furacão, não sofremos? Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é. Olha, só de olhar no mapa, a gente percebe que o tempo amanhã, ele fica instável em toda essa área mais escura. Tudo isso porque eu tenho um corredor de umidade vindo da região norte em direção ao sul do país e também um sistema de baixa pressão. Eles serão responsáveis pela instabilidade no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, a chuva é mais forte, volumosa e ela vem acompanhada de trovoadas. Olha só, em São Paulo também tem previsão de chuva amanhã, inclusive hoje o tempo já virou bastante em algumas regiões, até choveu, viu, em pontos isolados. Por isso amanhã a temperatura mínima começa na casa dos 17 graus e a máxima não passa dos 24. Na sexta-feira pode chegar na casa dos 28 graus, só que tem previsão de chuva forte e volumosa. Por isso que no sábado a máxima não chega aos 26 graus, chega até aos 26 graus. No domingo, 21 de máxima, não esquenta nada. No Rio de Janeiro tem previsão de chuva, bastante ventania, principalmente no litoral, mas o tempo fica abafado por lá. As máximas podem chegar na casa dos 24 graus. Belo Horizonte 28 e Vitória no Espírito Santo 23 de máxima, também com previsão de chuva em pontos isolados. Agora, olhando no mapa, a gente percebe que o sol aparece e não tem previsão de chuva na região do Nordeste. Por lá não chove e o tempo continua quente e seco. Na região Norte e também no Centro-Oeste, tem previsão de chuva em pontos isolados, como a gente acompanha aqui no mapa. Só que, olha, as temperaturas nessas regiões ainda seguem altas. Os termômetros podem chegar na casa dos 37 graus amanhã em Manaus e também em Cuiabá. Agora, no sul do país, por causa da frente fria, a máxima não passa dos 24 graus amanhã em Porto Alegre. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Igor. Até amanhã. O cotidiano nas áreas urbanas e a mudança no estilo de vida têm provocado doenças crônicas na população indígena. Problemas de saúde, como hipertensão e colesterol alto, são cada vez mais comuns. Geovânia nasceu em uma aldeia dos povos Chacriabás, no norte de Minas, e veio para Belo Horizonte em 2019 para estudar. Ela é aluna do curso de enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. O estilo de vida mudou bastante nos últimos anos. A gente come só besteira, produto industrializado, come fora do horário. Eu queria comer mais saudável, mas os recursos não dá, né? A alimentação menos saudável, a rotina mais agitada e a poluição têm provocado problemas de saúde. Muita coceira no nariz, garganta sempre inflamando. BH é muito diferente do que a gente vive, questão de clima. De acordo com uma pesquisa inédita da Universidade Estadual de Campinas, em parceria com a UFMG, 6 em cada 10 indígenas que vivem em áreas urbanas têm pelo menos uma doença crônica. Hipertensão arterial, problemas de coluna, colesterol alto e depressão estão entre os principais diagnósticos. São hábitos mais sedentários, diferentemente de quando se está aldeado. Também mudança do ponto de vista da alimentação, tendo uma alimentação não saudável, com ultraprocessados, com grande teor de gordura, de sódio, de açúcar. O estudo mostra também que 35% dos indígenas que vivem fora das aldeias têm 2 ou mais doenças. O diagnóstico de hipertensão é mais comum em mulheres e idosos. Problemas de coluna e colesterol alto atingem mais a faixa etária acima de 60 anos. O levantamento foi feito com base na Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE. Dados de 651 indivíduos foram
analisados. Quase 90% não têm acesso a planos de saúde. Mostra também a necessidade de maior atenção das políticas públicas, no sentido de atender, garantir acesso de qualidade. Giovânia depende do SUS e já deixou de procurar ajuda médica por causa da demora no atendimento. Muitas vezes a gente prefere tentar ficar em casa do que ir, devido ao tempo que a gente não tem, que é uma correria entre a faculdade e a vida aqui. Fortaleza ultrapassou a meta de imunização contra a meningite C, estipulada pelo Ministério da Saúde. Olívia veio no colo do pai receber a dose da vacina contra a meningite C e aproveitou para tomar outros imunizantes, incluindo a gotinha contra a poliomielite. A gente está vindo dar a vacinação dela de reforço, A gente não perde um nem um mês. É saúde, vida. Prevenção também de doenças, então a gente não abre mão não. Eu não consigo segurar ela porque eu fico com pena, aí eu boto ele para segurar, mas estou presente em tudo, sempre estou no meio das coisas, mas eu sempre trago ele para fazer parte das coisas dela. Assim como a Olívia, cerca de 3.800 bebês menores de 1 ano foram vacinados contra a meningite C, o que fez com que a capital do Ceará atingisse uma cobertura de 96% do público-alvo, marca acima da meta dos 95% estipulado pelo Ministério da Saúde. Começando a fazer busca ativa, casa a casa, nas creches, nas escolas. Então, a ação que a gente verifica que teve maior impacto no aumento das coberturas vacinais é a busca ativa. Além de alcançar o objetivo na imunização contra a meningite C, Fortaleza também atingiu as metas das campanhas da BCG, rotavírus, hepatite B e pneumocócica. Em Minas Gerais, a campanha vacinal também foi bem sucedida. O estado registrou 105% na imunização contra a meningite tipo C. A dose de reforço também ultrapassou a meta, chegando aos 102%. São Paulo atingiu 89% da cobertura vacinal contra a doença neste ano. A meningite é uma doença contagiosa, apresenta sintomas semelhantes ao da gripe e tem alto índice de letalidade. Segundo o Ministério da Saúde, somente neste ano o Brasil registrou cerca de 8.800 casos de meningite e 886 mortes. Meningite é uma doença que afeta as meninges, que são lâminas, são membranas que envolvem o cérebro e, uma vez infectadas, infectam o cérebro e todo o funcionamento deixa. Para prevenir contra essa doença grave, não hesite. Leve a criança a um posto de saúde mais próximo para vaciná-la. A vacina é o único meio de você evitar que a pessoa desenvolva uma meningite que pode ser letal, que pode matar realmente. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, cumpriram a agenda de campanha pela cidade. A repórter Estela Freitas acompanha, neste momento, um dos compromissos do candidato Guilherme Boulos e traz ao vivo mais informações para a gente. Boa noite para você, Estela. Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, participa nesse momento de um evento de mobilização junto aos seus apoiadores na Casa de Portugal, aqui na região central de São Paulo. Durante a manhã, ele deu entrevistas a programas de rádio e televisão. Depois do almoço, participou de uma caminhada no Largo 13, em Santo Amaro, na zona sul da capital, e reforçou uma das promessas de sua campanha, de criar centros de referência à pessoa autista. Sobre a questão do Pablo Marçal ter dito que libera os seus eleitores a votarem quem quiserem nesse segundo turno, Boulos disse que está apto a receber todos esses votos, já que os eleitores de Marçal querem mudança na gestão de São Paulo. Por fim, ele disse que está disposto a participar de todos os debates nesse segundo turno de campanha. Vamos ouvir.
Eu vou estar em todos os debates. Se ele quiser estar ausente, que arque com essa ausência, e vai ficar claro para a população de São Paulo quem quer discutir, quem está com medo. Vai ficar claro para a população de São Paulo quem tem proposta e quem não tem. Vai ficar claro, inclusive, eu acho que ele precisa responder por que ele não quer ir. Sabe o que eu suspeito? Eu suspeito que ele não quer ir no debate porque ele não tem como responder escândalos da gestão dele, que ele sabe que vai aparecer. Ele não quer ir para o debate porque ele não quer responder por que a gestão dele foi tão incompetente para lidar com as necessidades do povo de São Paulo. Mas nós vamos falar isso, para a cidade toda, ele indo ou não. Já o atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, Ricardo Nunes, cumpriu agenda oficial durante o período da manhã como prefeito. Ele vistoriou obras da UBS Parque Santo Antônio, no Jardim São Luís, também na zona sul da capital. Depois ele percorreu pelo comércio do bairro e disse que naquele momento estava conciliando as duas agendas, tanto como prefeito quanto como candidato. Nunes disse que recebeu convites para participar de 12 debates daqui até o segundo turno e que essa participação é humanamente impossível. Ele sugeriu que a imprensa se reúna para organizar 2 ou 3 debates. E sobre o eleitorado de Marçal, Nunes disse que está convicto de que pode atender à expectativa desses eleitores. Vamos ouvir. Tenho uma expectativa grande de que o eleitor do Marçal virá com a gente, né? Um eleitor que tem na nossa proposta muita sintonia para que a gente, inclusive, possa vencer a extrema esquerda. Então, acho que é isso, é focar. Hoje tem 2 candidatos, eu e o Boulos. Eu represento a ordem, do lado de lá a desordem. Eu represento a experiência, do lado de lá a inexperiência. Colocar para as pessoas, os 2 candidatos que foram para o segundo turno, qual que é a diferença entre um e outro e aguardar a votação dos eleitores do Pablo Marçal, porque são eleitores que a maioria é de direita, é o campo que a gente representa, o centro é a direita, são eleitores que falam muito da questão de valorização dos cursos profissionalizantes, do empreendedorismo, é isso que a gente já fez e eu reconheço que preciso fazer mais, vou fazer. Um levantamento feito pela Associação Mensa Brasil aponta que mais de 4.000 pessoas em todo o país apresentam alto QI. São os chamados superdotados, os superinteligentes. E o estado de São Paulo lidera a lista de indivíduos com alto quociente de inteligência. O rápido desenvolvimento da fala, da leitura e a energia dos gêmeos Felipe e Lorenzo, de 8 anos, chamaram a atenção da mãe Aline. Preocupada, ela procurou um especialista que diagnosticou que ambos são superdotados. Eu procurei a pediatra e aí ela me encaminhou para uma neuroinfantil. E aí eu conversei com ela só de olhar eles assim e conversar com eles ali um pouquinho, ela falou, eles com certeza não têm autismo, são superdotados. Aí eles foram fazer a avaliação neuropsicológica, que demora em torno de 3 meses essa avaliação. E aí veio o laudo constatando que eles realmente são superdotados. Eles não têm nenhuma outra condição, é só superdotação mesmo. O diagnóstico foi fundamental para que os 2 pudessem pular do 2º diretamente para o 3º ano da escola. E a mudança fez toda a diferença. É verdade, mas eu não converso na aula, eu presto atenção, eu faço o que é para fazer sempre, Eu dou o melhor nas lições. E também eu sou muito amado e acolhido pelas professoras. Aprendizado precoce e acelerado para assuntos de próprio interesse, sensibilidade sensorial e emocional afloradas e agitação são algumas das características das crianças superinteligentes. É a partir delas que os especialistas investigam a possibilidade da superdotação. A gente faz uma avaliação psicológica, que chama. E aí é um processo que é um pouco mais demorado, um pouco mais caro, exige que um profissional fique com essa criança por várias sessões ali, conversando com ela, conversando com os pais, coletando a história dela, desde que ela foi concebida até agora, como que ela se comportava emocionalmente, cognitivamente. E ele vai fazer um teste de QI, ele vai fazer um teste de personalidade, um teste de atenção, vai elaborar um laudo. E aí nesse laudo vai ter ali todas as características que foram atestadas. Segundo a Associação Mensa Brasil, que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no país, o Brasil possui atualmente 4.000 pessoas superdotadas, sendo 32% crianças e adolescentes. Nos últimos 6 meses, houve um crescimento de aproximadamente 1.000 novos identificados. A maioria está no estado de São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal.
Apesar do teste de QI ser uma referência, ele não é definitivo para identificar se uma pessoa tem inteligência acima da média ou não. Os indivíduos estão em algum lugar, do 0 ao 160. E em algum lugar desse 0 e desse 160, começa uma experiência diferente, mental, fisiológica, psicológica. É muito difícil da gente saber, a gente ainda não sabe. Aonde começa, de fato, essa diferença muito grande que todo superdotado sente quando ele diz: eu converso com as pessoas típicas e não entendo nada que elas, não entendo como elas funcionam, não sou dessa forma, né? Aonde começa isso? 110, 130, 145? É uma pergunta que a gente não tem a resposta ainda e talvez a gente nunca tenha. Cerca de 120 pessoas são atendidas por dia no Brasil, vítimas de picadas de aranhas. Essa já é a segunda causa de envenenamento. A precaução deve ser maior nessa época do ano. O Heitor vai carregar essa cicatriz para o resto da vida. Por causa da picada de uma aranha marrom, ele quase perdeu a mão direita. A mãozinha dele já estava avermelhada, com pus, já começou a necrosar. Foram 15 dias internado, tomou soro, antibiótico, remédio para dor. O atendimento médico rápido foi essencial para preservar a vida da criança. Elas possuem ferrão, que possuem uma glândula de veneno e inocula esse veneno. Quando elas picam, esse veneno ganha a corrente sanguínea e é disparado várias etapas de envenenamento nos rins, nos pulmões, no fígado e culminar, inclusive, com óbito se esse paciente não for atendido a tempo. Para o jornalista e advogado Cid Penha, de 65 anos, o socorro demorou. O idoso morreu horas após ser picado por uma aranha durante uma viagem de férias em Morro de São Paulo, na Bahia. Algumas aranhas podem ser altamente tóxicas. Segundo o Ministério da Saúde, foram 44 mil acidentes provocados por esse tipo de animal no último ano. É a segunda causa de envenenamento no país, ficando atrás apenas de ocorrências provocadas por escorpiões. Com o desequilíbrio ambiental, como a gente está vivendo nesse momento, excesso de calor, queimadas, faz com que esses animais se desloquem, escondem atrás de cortina, atrás de móveis, dentro de sapatos. E quando a pessoa esbarra nelas, elas vão e picam. Em Nova Lima, na Grande BH, essa moradora registrou a surpresa que teve ao ver uma aranha armadeira dentro de casa. O animal estava na caixa de brinquedo do filho, de 3 anos. O menino chegou a ser picado, mas, por sorte, sem gravidade. Esses animaizinhos entram para dentro das nossas casas, se escondem e às vezes podem passar despercebido. Inclusive, no dia seguinte, nós demos mais uma olhada e achamos outra aranha. Em relação às medidas de primeiros socorros, nunca amarrar o local, não tentar furar, não tentar chupar o veneno. Essas medidas, elas não são benéficas e podem trazer prejuízo. Uma medida muito importante, se possível e em segurança, é fotografar o animal. Já que a gente tem 36 mil espécies de aranha, quando traz a foto, facilita a identificação e facilita a gente chegar a um diagnóstico preciso e administrar o soro mais precocemente possível. Religiosos de todo o Brasil já estão na estrada rumo à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. Os romeiros se organizam de diversas formas para ter forças e agradecer a Nossa Senhora pela graça alcançada. Até sábado, o destino de muitos será caminhar. O repórter Giovanni César acompanhou a saída dos devotos. São centenas de grupos de devotos que se organizam em todo o país para peregrinar até o Santuário de Aparecida. Esse grupo de 97 pessoas é da paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Guarulhos. Eles começaram a se reunir por volta da meia-noite. Logo foram distribuídas credenciais. Os pertences, incluindo os aparelhos de celular, ficam nos ônibus e serão entregues só no destino final. Em meio à romaria, muitas orações. Difícil conter a emoção nesse momento. É quando os peregrinos reforçam os motivos pelos quais vão fazer uma longa caminhada de fé até o santuário que leva o nome da padroeira do Brasil. Ilumina minha escuridão. A caminhada de mais de 160 quilômetros sempre tem um motivo especial. Eu agradeço a ela por tudo que eu tenho na vida. Eu não vou nem falar, não sabe chorar.
porque eu agradeço muito ela, minha família, que eu tenho, levanta a mão pro céu, agradeço todo dia da minha vida. O amor, a fé, a esperança que nós temos por Nossa Senhora. A fé em Nossa Senhora Aparecida move devotos de muitos estados. Você vem da onde? Lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Contagem, Minas Gerais. Fui curada de um câncer em 2021 e hoje eu estou aqui para agradecer. 3 horas da manhã, os fiéis saem do pátio da igreja e percorrem as ruas de Guarulhos rumo à rodovia, por onde seguirão em passos firmes até a Basílica de Aparecida. A Maria Efigênia está levando aqui uma imagem de Nossa Senhora e vários papéis aqui que os fiéis colocaram. São as intenções, não é isso? Isso, tanto do grupo quanto de pessoas de fora. Você colocou a sua ali? Coloquei, tem 2 listas aqui enormes. Pelos amigos, intenções também pessoais. Coloquei sem dúvida. Eu nunca imaginei fazer um grupo, nunca imaginei organizar uma peregrinação. Mas foi acontecendo, as pessoas foram me procurando e a gente foi cada ano, desde 2021, organizando, vem cada vez mais fazendo, né? Cada vez crescendo mais. Mas hoje o meu propósito realmente é levar as pessoas para que elas tenham uma experiência real com Nossa Senhora. Deixamos o pessoal de Guarulhos e seguimos em busca de outros devotos. O Aguinaldo e os amigos montaram uma tenda de apoio aos peregrinos que vão chegar de várias cidades da Grande São Paulo. Olha, nosso grupo é diverso, vem de Caieiras, vem de Mariporã, vem de Ferraz de Vasconcelos, nosso grupo é bem diversificado. E há quanto tempo vocês fazem essa romaria? Minha é a 4ª, alguns têm 1, 2... Tem alguns que estão começando esse ano, tem outros que já estão na 2ª romaria. Alguém montou esse ponto de apoio e deixou à disposição dos romeiros. Tem água, frutas e ingredientes para lanches. Daqui até a Aparecida são mais de 150 quilômetros, mas o Francieles já está cansado. Esse pouquinho de tempo aí, nós já está sentindo um pouquinho de dor e nós estamos pedindo mais dor. Que é para aguentar, filho, porque tem chão ainda, tem chão. Encontramos esse grupo aqui da Zona Norte, Zona Sul, Cotia, e esse rapaz aqui que é de Aparecida, mas foi até São Paulo para poder fazer a romaria. A cidade já está cheia, né? Romaria, várias romarias chegando a pé. Agradecer pelas bênçãos, pela família, saúde, só agradecimento. A gente agradece da família ter saúde, da família ser bem estruturada, meus filhos, minha esposa, tá no caminho aí fazendo apoio pra gente. Eu tive uma fratura na perna, que eu ia amputar a perna e tocar a minha perna no lugar, então ela me abençoou aí, então estou indo lá caminhar 150 quilômetros aí novamente. Na noite de ontem, um ônibus atingiu um grupo de romeiros na altura de Santa Isabel, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Um homem de 51 anos morreu e 2 ficaram feridos. Em um outro trecho da Via Dutra, próximo a Pindamonhangaba, um idoso de 65 anos morreu ao ser atingido por um carro. O veículo ainda não foi identificado. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deu sinal verde para que os parlamentares sigam em frente com a apreciação da proposta de emenda constitucional que limita as decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta tem o objetivo de limitar decisões tomadas por um único ministro do Supremo Tribunal Federal em relação a leis aprovadas no Congresso e atos determinados pelo presidente da República ou pelos presidentes do Senado e da Câmara. As exceções seriam no caso de férias do Judiciário ou em situações de grave urgência ou risco de danos irreparáveis. Mesmo assim, a decisão precisaria ser referendada pelo plenário do STF no prazo de 30 dias. O texto, que faz parte de um pacote para rever o funcionamento do STF, foi aprovado por 39 votos a 18 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, para seguir para análise de uma comissão especial que não tem prazo para ser criada e que poderá fazer mudanças no conteúdo.
A proposta já havia sido aprovada no Senado em novembro do ano passado, mas aí ficou engavetada aqui na Câmara até agosto deste ano, quando o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, resolveu colocar o tema em debate como uma resposta à decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu o pagamento das emendas parlamentares. Ao defender a aprovação, o relator da proposta na CCJ, deputado Marcel Van Hatten, afirmou que o judiciário tem abusado das chamadas decisões monocráticas. Não é função do Supremo Tribunal Federal legislar. Não é função do judiciário decidir na caneta de um único ministro se aquilo que nós fizemos com 594 membros do Legislativo Nacional, não é função de um único ministro desfazer aquilo que nós decidimos por maioria, de acordo com o que a Constituição diz. Já o deputado Chico Alencar, que é contrário à PEC, afirmou que a medida está sendo usada como intimidação ao Supremo. O judiciário precisa de reforma? Precisa. Agora, a gente fazer com esse espírito de vingança é muito ruim, é muito negativo. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, além de passar pela comissão especial, a matéria precisa também da aprovação de 308 dos 513 deputados federais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou com Lula novas indicações para a diretoria do Banco Central. O futuro presidente do órgão, Gabriel Galípolo, deve participar das escolhas. Haddad debateu com o presidente Lula 3 nomes que devem compor a diretoria do banco em janeiro. Segundo o ministro, há uma intenção de que mulheres sejam incluídas, mas a escolha será técnica. Gabriel Galípolo vai apresentar até o fim do ano uma lista com possíveis indicados. Ontem, o futuro presidente do Banco Central foi aprovado por 66 senadores, a votação mais expressiva em 22 anos. Para o ministro, esse apoio dos senadores é um indicativo de que a relação institucional está estável. Haddad também garantiu que não haverá interferência política nas decisões do Banco Central. O Galípolo é uma pessoa técnica, como todos os diretores. Nós temos procurado escolher pessoas que tenham um grau de maturidade técnica para julgar melhor a estratégia de combater a inflação, trazê-la para a meta. E a inflação do país teve alta de 0,44% em setembro. O resultado foi influenciado pelo aumento da energia elétrica e dos alimentos. Dona Maria recebeu a nossa equipe assim, no escuro. Televisão desligada. Isso porque ela já sentiu no bolso o peso do aumento na conta de luz. 37, 47, tá? O mês passado veio 364, esse mês veio 137. Porque tirei tudo das tomadas e modifiquei a casa. Ou você come, ou você paga energia. A estratégia agora é diminuir o consumo. Aqui é cafeteira desligada. Café agora no coador. Aqui liquidificador, raramente. As lâmpadas todas apagadas. Por conta do impacto da bandeira vermelha patamar 1, que acrescenta R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos, a energia elétrica residencial contribuiu para puxar para cima 0,44% o índice da inflação. No grupo habitação, com alta de 1,80%, a variação no preço da energia passou de um recuo de 2,77% em agosto para uma elevação de 5,36% em setembro. E a energia vai continuar como protagonista, porque em outubro está valendo agora a bandeira vermelha patamar 2. Então isso acrescenta mais 4% no preço da energia. Então, de novo, dada a influência que a energia tem no orçamento familiar, ela vai ser protagonista da inflação também em outubro. Mas não foi só a energia elétrica que elevou a inflação em setembro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, também foi influenciado por alimentação e bebidas. Depois de 2 meses consecutivos de queda, a alimentação no domicílio teve uma alta de 0,56%. Os principais aumentos foram no mamão, na laranja-pera, no café moído e no contrafilé.
Por outro lado, cebola, tomate e batata inglesa tiveram queda. Não tá fácil, né? Porque a gente compra o que a gente pode, né? Agora que a gente não pode, tem que deixar para trás. No ano, o IPCA acumula alta de 3,31% e nos últimos 12 meses, de 4,42%. Em setembro do ano passado, a variação foi de 0,26%. Para o governo, o aumento da inflação em setembro é temporário. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, boa parte desse aumento pode ser atribuído à seca que atingiu o país. O dado de hoje do IPCA, ele demonstra claramente que os núcleos estão bem comportados, mas que a seca está afetando dois preços importantes, que é energia e alimentos. Mas é temporário, não é uma coisa que vai se estender no tempo. Daqui a pouco a chuva chega e as coisas voltam ao normal, os preços voltam ao normal. Em Rondônia, pescadores continuam sofrendo com os efeitos da seca no Rio Madeira. O governo federal anunciou o pagamento de um auxílio de 2 salários mínimos para quem depende da pesca. Ricardo é pescador há mais de 10 anos. Ele mora em uma casa com 5 pessoas. Todas dependem da pesca para sobreviver. Então, essa seca vem prejudicando, né, a gente, a falta de peixe, a escassez, né, que a gente vem passando. Então, isso prejudica muito a renda familiar. E hoje a pesca é a base de sustentação das famílias, né? Então, com isso, a gente perdeu muito. A seca prolongada vem atingindo duramente o norte do país, principalmente as comunidades que precisam do pescado para sustento de suas famílias. Sim, a gente continua na mesma dificuldade, né? Porque enquanto não chover nas cabeceiras dos rios, a gente não vai ter água. Vai continuar a seca, a chuva vai cair aqui, mas se não cair na cabeceira, a gente continua sem água e continua na mesma calamidade. Para tentar amenizar o problema, o governo federal anunciou nesta terça-feira o pagamento de um auxílio para pescadores afetados pela seca na região norte. Cerca de 100 mil trabalhadores serão beneficiados. 11 mil só em Rondônia. O auxílio corresponde a 2 salários mínimos, ou seja, cerca de R$ 2.800. O valor será pago em uma única parcela. Para receberem o benefício, os pescadores precisam ser cadastrados no seguro-desemprego do pescador artesanal, ter uma conta na Caixa Econômica e ser de municípios da região norte que enfrentam a emergência devido à seca. A gente agradece aí a colônia de pescadores, presidente Marina, que vem. Isso vai dar uma alavancada na vida dos ribeirinhos e pescadores muito grande, porque a gente tem a nossa renda comprometida, né? E agora com esse auxílio que vai sair, tão esperado auxílio, vai nos ajudar muito. Passageiros de 2 ônibus foram assaltados hoje cedo em uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Estado, esse tipo de crime cresceu mais de 80% na cidade. Na delegacia, mais de 100 passageiros aguardavam para prestar depoimento. Foram momentos de pânico sobre a mira de 2 bandidos. Já entraram pedindo o celular de todo mundo, sendo agressivo, bateu na cara da menina, jogou a marmita dela longe. O assalto aconteceu às 6h20 da manhã na Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro. As vítimas estavam em 2 ônibus que saíram de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com destino ao centro do Rio. Esta advogada estava a caminho de uma audiência. Além de ser roubada, foi assediada. Você começou a passar a mão, mas não foi aquela passada de mão para só verificar se realmente tinha alguma coisa. Nisso ele botou já a mão dentro do meu sutiã para poder verificar se eu não tinha escondido o celular naquele momento. Já é um trauma, né, que fica ali no psicológico da relação do assalto, porque eu nunca passei por uma situação dessa pela primeira vez, mas de ter sido assediada, além de tudo. De acordo com testemunhas, os bandidos abordaram o ônibus que vinha na frente, roubaram todos os passageiros e fugiram. Em seguida, tentaram assaltar o segundo veículo da mesma linha. O motorista do primeiro coletivo conseguiu alertar policiais militares que estavam em uma viatura e os agentes perseguiram o ônibus com os criminosos por 10 quilômetros. Houve intensa troca de tiros. 2 bandidos ficaram feridos na perna. Eles foram socorridos e presos. Quando chegaram à delegacia, enfrentaram a revolta dos passageiros.
Célio já foi vítima de 2 abordagens na mesma linha em um mês. Conseguimos com o meu telefone, mas dessa vez não teve jeito, levaram meu telefone. Na última quinta-feira, outro ônibus foi alvo de assaltantes na região portuária do Rio. Os criminosos roubaram dinheiro e pertences de dezenas de passageiros. Segundo o Instituto de Segurança Pública, em agosto foram registrados 540 roubos em coletivos na cidade, 82% a mais que no mesmo período de 2023. Para essas pessoas vai ser difícil sair de casa sem pensar na possibilidade de ser assaltado novamente. A gente já vai trabalhar com medo, sem saber se vai ser assaltado, se vai voltar para casa, o que pode acontecer. E agora eu vou ficar mais ainda, né? Porque aconteceu comigo, eu só sabia de relatos, né? A Justiça de Pernambuco decidiu manter o bloqueio dos bens do cantor Gustavo Lima, da influenciadora Deolane Bezerra e todos os investigados na Operação Integration. Quem tem mais informações é a repórter Eduarda Lapenda, ao vivo, lá do Recife. Boa noite para você, Eduarda. Nos conte tudo. Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a todos. Exatamente, a decisão é da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal da capital. Na decisão, a magistrada analisa um pedido de desbloqueio de bens feito pela defesa dos investigados. A defesa de Nivaldo Batista, ou Gustavo Lima, alegou que o desembargador Eduardo Maranhão havia revogado a prisão em segunda instância e também medidas cautelares como o bloqueio de bens. Mas a magistrada entendeu que, na verdade, apenas a prisão preventiva, a suspensão do passaporte e do certificado de posse de arma de fogo é que haviam sido revogadas. Dessa forma, mais de 2 milhões de reais do cantor seguem bloqueados pela Justiça. Na decisão, a juíza também negou aos sócios da casa de aposta Vai de Bet autorização para que eles pudessem viajar para Brasília. A Operação Integration, desencadeada pela Polícia Civil de Pernambuco, investiga crimes como lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A ação investiga 22 pessoas. Amanda, Augusto. Obrigada, Eduarda. Boa noite. O segundo menino envenenado com um bombom no Rio de Janeiro morreu hoje. O repórter Tony Vendramini tem as informações. Oi, Tony, boa noite. Essa história é super trágica. Relembre o caso para a gente, por favor. E aproveite para nos contar se a polícia tem alguma pista, se as investigações avançaram. Quem pode ter cometido uma atrocidade como essa? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o hospital onde o Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 7 anos, estava internado, informou que o protocolo de morte encefálica, que dura 48 horas, foi encerrado na tarde de hoje. Ele passou os últimos 10 dias em estado grave, depois de comer um bombom envenenado. E o Benjamin recebeu um pedaço desse doce das mãos de um coleguinha de escola, o Ítalo Rafael, de 6 anos, que morreu no mesmo dia em que consumiu o produto. Os dois deram entrada na unidade de pronto atendimento de Del Castilho, na zona norte da cidade, com os mesmos sintomas. A família, o médico contou que encontrou no corpo da criança o veneno para matar ratos conhecido como chumbinho. A polícia ainda procura informações sobre a mulher que, segundo uma testemunha, ofereceu o bombom aos meninos. Amanda, Augusto. Obrigado, Tony. Uma operação em 3 estados e no Distrito Federal prendeu parte de uma quadrilha que vendia cigarros falsificados e usava mão de obra análoga à escravidão. A força-tarefa, com 150 agentes da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério do Trabalho e Emprego, cumpriu 39 mandados de busca e apreensão em Goiás, Pernambuco, Distrito Federal e em Minas Gerais, onde 2 homens foram presos. A fábrica clandestina de cigarros ficava em Uberaba e usava mão de obra de paraguaios que trabalhavam em condições análogas à escravidão. A terceira pessoa ligada à quadrilha foi detida em Valparaíso de Goiás. Um suspeito segue foragido. De acordo com a investigação, o esquema de fabricação e venda de cigarros falsificados movimentou R$1,5 bilhão. Foram apreendidos dinheiro, uma arma sem registro e centenas de caixas de cigarro de diferentes marcas já embaladas para o transporte. As penas pelos crimes podem chegar a 48 anos de prisão.
Foi encontrado hoje o corpo de uma das vítimas do deslizamento de terra no porto da Terra Preta, em Manacapuru, no Amazonas. Franklin Pinheiro de Souza tinha 36 anos e estava desaparecido desde segunda-feira. Uma menina de 6 anos, identificada como Letícia Correia de Queiroz, ainda não foi encontrada. Outras 10 pessoas ficaram feridas na tragédia. O policial militar que matou uma mulher com um tiro nas costas em um posto de combustíveis na zona sul de São Paulo será investigado pela corporação por erro de conduta. O crime foi no último domingo no bairro do Ipiranga, mas as imagens só foram divulgadas hoje. A vítima estava com o noivo numa moto calibrando os pneus quando os dois foram abordados por assaltantes. O casal entregou o veículo para os bandidos. Durante a fuga, um policial de folga atirou contra os suspeitos e depois direcionou os disparos às vítimas do roubo. Francisca Marcela Ribeiro, de 33 anos, acabou atingida nas costas e morreu a caminho do hospital. O noivo também foi baleado, mas não corre risco de morte. Para a polícia, o agente disse que atirou porque temeu pela própria vida ao perceber que um dos ladrões estava armado. A Secretaria de Segurança Pública informou que os 2 assaltantes foram presos e que aguarda laudos da perícia para concluir se o disparo que matou a vítima saiu da arma do policial. A Polícia do Rio de Janeiro e o Ministério Público fizeram uma operação para prender suspeitos de envolvimento numa morte ligada ao jogo do bicho. Entre os alvos estão o presidente da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel e o patrono da agremiação, o contraventor Rogério de Andrade. Policiais civis e agentes do Ministério Público estiveram em endereços do Grande Rio, da região serrana e do sul fluminense para cumprir 10 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão. Flávio da Silva Santos, presidente da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, era o alvo de um dos mandados de busca, mas acabou preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, ele tentou se livrar de uma pistola. Os agentes também estiveram em endereços ligados ao contraventor Rogério de Andrade, de quem Flávio é apontado como braço direito. Na casa de um segurança do bicheiro, os policiais apreenderam dinheiro em espécie. 3 mandados de prisão foram cumpridos contra Rodrigo de Oliveira Andrade de Souza e o ex-PM Tiago Soares Andrade Silva, que já estavam presos, e contra o policial militar Bruno Marques da Silva. Anderson de Oliveira Reis Viana está foragido. Segundo o Ministério Público, os 4 denunciados estão envolvidos no assassinato de Fábio Romualdo Mendes. Ele foi morto na Zona Oeste em setembro de 2021 por 2 homens em uma moto que dispararam pelo menos 15 tiros. O crime teria sido motivado por uma disputa pela exploração de áreas controladas por Rogério de Andrade. Em nota, a Mocidade Independente ressaltou que não tem ligação com eventuais investigações e que segue focada nas atividades sociais com a comunidade e a preparação do Carnaval de 2025. Em 2019, o presidente da Escola de Samba foi condenado a 4 anos e 3 meses de prisão e mais 22 dias em regime semiaberto pelo crime de exportação ou importação ilegal de mercadorias sem o pagamento de impostos e por associação criminosa. O maior evento de games da América Latina, Brasil Game Show, começou em São Paulo. Por aqui, os personagens dos games ganham vida e saem dos jogos para desfilar na Brasil Game Show. A Valkyria utilizou uma impressora em 3D para produzir seu personagem. Esse é o cosplay mais elaborado assim, né? Mais caro, mais tudo. Quanto você investiu nesse cosplay? 3 a 4. 3 a 4 mil? É bem caro. Porque isso, a maioria é impressão 3D, né? E só a asa que eu que fiz mesmo, com cano, com Eva, porque não tinha quem fazer, eu tive que fazer correndo. E tem fã que investe pesado nas produções. Essa armadura aqui, o total dela tá avaliado em 30 mil reais. E vale a pena? Pra mim vale, né? Tem pessoas que preferem investir num carro, mas o sonho é sonho. Eu trabalho também com isso, então paga o investimento, né? Tô achando incrível, eu cheguei há pouco tempo, eu sou lá de Fortaleza, aí eu tenho a caravana, eu faço parte da caravana da Fadinha e eu vou encontrar ainda com o pessoal que tá perdido assim no evento. Uma pesquisa divulgada pela Newzoo, empresa especializada no setor, mostra que o Brasil tem cerca de 101 milhões de jogadores, o que coloca o país como o 5º maior mercado para jogos digitais.
E são muitas as novidades por aqui. Tem conteúdo para todos os gostos. Quem joga, né, de forma competitiva no cenário dos esportes, quem quer conhecer a sua celebridade preferida, né, os influenciadores, criadores de jogos, áreas voltadas para quem gosta de vestir o seu personagem de game favorito. Já são 15 anos de feira e nessa edição a expectativa é de que mais de 300 mil pessoas passem por aqui para conferir as diversas ativações. Entre elas, os 50 estúdios independentes que apresentam seus lançamentos ao público e criam oportunidades de negócios. A BGS acontece até domingo na zona norte de São Paulo. Porque a BGS é incrível, é muita novidade, sempre games muito interessantes, tecnologia. Então o que você pode esperar é que não dá para prever o que vai ter. Você vai se surpreender sempre e sempre. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Até amanhã. Uma boa noite para você.